14 mensagens secretas escondidas em obras de arte famosas. As pessoas adoram encontrar símbolos escondidos e códigos secretos em todos os tipos de objetos, inclusive obras de arte. Pode ser de conhecimento geral que Da Vinci foi um músico talentoso, mas poucas pessoas sabem sobre a música que ele pintou no quadro A Última Ceia, usando pães e mãos no lugar de notas musicais. E você provavelmente já viu a Mona Lisa, mas não com um microscópio. Ela tem um código minúsculo escondido em seus olhos. Aqui estão 14 obras de arte famosas que possuem símbolos escondidos. Os Embaixadores de Hans Holbein, o Jovem, contém uma referência à mortalidade difícil de encontrar. Esta famosa pintura foi finalizada em 1533. A pintura inteira é muito realista, até você notar a mancha, na falta de uma palavra melhor, na parte inferior, no centro, entre os dois homens. Aparentemente, a mancha é na verdade uma caveira que foi distorcida. Se você olhar a pintura da direita para a esquerda, ela se transforma em uma caveira humana. Alguns acreditam que a caveira é uma referência à frase em latim memento mori, que significa lembre-se de que você é mortal. Memento mori supostamente foi o lema do homem que encomendou a pintura, Jean de Dinteville, o homem à esquerda. 2. Madonna com São Giovannino de Domenico Ghirlandaio tem sido o centro de uma teoria da conspiração sobre OVNIs. Madonna está sendo exibida atualmente no Palazzo Vecchio, em Florença. Sim, aquela mancha circular perto da cabeça de Madonna tem sido o centro de uma polêmica há anos. Muitos teóricos da conspiração sobre OVNI estão convencidos de que se trata de uma representação de uma nave extraterrestre. Embora não pareça muito olhando assim, quando ampliada, o círculo definitivamente tem uma aparência meio alienígena. 3. Uma parte do teto da Capela Sistina, chamada a Criação de Adão, tem uma referência ao corpo humano que facilmente passa desapercebida. Michelangelo levou 4 anos para terminar o teto da Capela Sistina. O formato do manto vermelho envolvendo Deus é uma incrível representação anatomicamente correta do cérebro humano. Isso significa que Michelangelo acreditava que Deus era uma criação da mente humana. Nós nunca saberemos, mas seria um olhar interessante dentro da mente de um dos artistas mais icônicos da história. Essa ideia é tão difundida que foi até referenciada na famosa série Westworld, da HBO. 4. A Última Ceia possui uma música escondida. Leonardo da Vinci ficou conhecido por esconder pequenas coisas em suas obras. A música escondida dentro de A Última Ceia é um exemplo do código da Vinci da vida real. Um músico italiano descobriu que quando ele alinhou os pães na mesa e as mãos dos apóstolos em uma partitura padrão, eles funcionavam como notas musicais. Pode parecer uma hipótese remota, até você ouvir o som que é produzido. 5. Acredita-se que Vincent van Gogh tenha feito referência ao quadro A Última Ceia em mais uma de suas pinturas, Terraço do Café à Noite. A pintura é de 1888. Alguns acreditam que Vincent van Gogh, um ícone por mérito próprio, fez uma homenagem a Da Vinci em sua pintura Terraço do Café à Noite. Especificamente, há 12 clientes no café, como os apóstolos, e o garçom no centro definitivamente tem a aparência de Jesus. Há também uma cruz sutil na vidraça bem atrás do garçom. 6. Embora seja difícil de ver, Michelangelo Merisi da Caravaggio incluiu uma pequena versão de si mesmo em Baco. Baco, também conhecido como Dioniso, é o deus grego do vinho, entre outras coisas. Uma pequena imagem de Caravaggio pode ser vista como um reflexo na jarra de vinho que Baco tem com ele. O mini autorretrato foi notado pela primeira vez em 1922, mais de 300 após sua criação, mas foi esquecido após anos de má conservação. Foi descoberto novamente em 2009 usando tecnologia moderna. 7. Antes desta descoberta, não se sabia o motivo das pessoas estarem reunidas em Stevenage Incendies. O retrato foi feito no século XVII. Quando Stevenage Incendies foi pintando nos anos de 1600, era uma representação de um grupo de banhistas reunidos em volta de uma baleia encalhada. Em algum momento na história, o animal foi coberto por tinta, deixando o grupo reunido sem motivo aparente. Quando a restauração começou no Museu Fitzwilliam, os restauradores descobriram o que parecia ser um homem flutuando no ar, mas depois a nadadeira da baleia acabou aparecendo. Porque a baleia foi coberta de tinta.
De acordo com Chan Kuan, um restaurador que trabalhou na pintura, a representação de um animal morto em pinturas era considerado ofensivo no século XVIII até o início do século XIX. 8. Dependendo do ângulo que você olha para Davi, você entende duas histórias completamente diferentes. Além de ser um pintor, Michelangelo também foi um talentoso escultor. A estátua de Davi, do famoso Davi e Golias, tem mais de 5 metros de altura. É perfeitamente possível que Michelangelo nunca sequer teria imaginado que as pessoas seriam capazes de ter uma visão frontal do rosto de Davi. Ao vê-lo de baixo, como quase todo mundo vê, ele aparenta ter uma expressão calma em seu rosto. Mas quando você o vê cara a cara, Davi claramente tem uma expressão de medo, talvez raiva. Isso é porque ele está prestes a lutar com Golias na história do Azarão mais famoso de todos os tempos. Um documento feito por 2 doutores afirmou que Michelangelo deixou outras dicas para o estado agitado de Davi. As veias em seus braços estão saltadas e sua testa está enrugada. 9. Essa pintura possui um camafeu sinistro do demônio nas nuvens. A pintura, feita por Giotto, pode ser vista na Basílica de São Francisco de Assis. Este rosto escondido só foi encontrado em 2011, por volta de 700 anos após a obra ser finalizada. De acordo com a CBS News, a historiadora da arte Chiara Furgoni percebeu o rosto quando estava tentando descobrir quando exatamente a pintura foi feita. Você consegue ver claramente uma boca, nariz, olhos e chifres entre as nuvens. 10. Esta pintura de Peter Bruegel é muito mais do que um retrato extremamente detalhado de uma movimentada rua alemã. Há estimativas de que existam de 100 provérbios exibidos na peça. O título oficial da pintura é Provérbios Neerlandeses. Enquanto há muitos provérbios estrangeiros representados na pintura, há também alguns clássicos que ainda são usados hoje em dia nos Estados Unidos. Da esquerda para a direita, a Terra está de cabeça para baixo, o mundo todo está de cabeça para baixo, um homem está batendo a cabeça contra um muro, bater a cabeça contra o muro. Um homem está correndo com seu traseiro pegando fogo, correndo como se sua bunda estivesse em chamas. Um homem está segurando um globo, ter o mundo na palma da mão, um peixe comendo outro peixe. Sempre há um peixe maior. Um homem está se aquecendo em uma casa em chamas. Não importa quem está machucado desde que beneficie você assando marshmallows em uma casa em chamas. As 3 figuras nos fundos em fila, o cego liderando o cego. 11. A Mona Lisa é um dos retratos mais enigmáticos da história. Há mais perguntas do que motivos para ela estar sorrindo. Não está provado que o código da Vinci é real, mas há um tipo de código escondido nos olhos de Mona Lisa e no fundo de seu retrato. Membros do Comitê Nacional para a Herança Cultural da Itália comunicaram que, quando visto sob um microscópio, as letras LV são visíveis em um de seus olhos, e há também outras letras menos decifráveis. Também é visível o número 72 no arco ao fundo. Ou eles poderiam ser L e 2. A pintura tem mais de 500 anos e não se sabe o que estes símbolos significam. Enquanto LV aparentemente possa significar Leonardo da Vinci, o que significaria o número 72? Talvez nunca saberemos. 12. O Jardim das Delícias Terrenas é uma obra de arte imensa e provavelmente há muitas coisas escondidas nela, mas a música é a mais conhecida. Pintado por Hieronymus Bosch, provavelmente no final do século XV. Esta cena foi tirada do lado direito da pintura, do painel que representa o inferno. No canto superior esquerdo, uma pessoa com música impressa em sua parte traseira é visível. Uma estudante universitária chamada Amélia percebeu esta música e tomou a decisão de transcrevê-la e gravá-la. Portanto, você pode oficialmente ouvir, nas palavras de Amélia, uma música de bunda de 600 anos vinda do inferno. 13. Jovem maquiando-se continha o único autorretrato de Georges Seurat. Seurat inventou o pontilhismo, a forma de arte onde toda a peça é composta por pequenos pontos. O tema desta pintura é a amante secreta de Seurat, Madeleine Knobloch. Seurat a amava tanto que ele originalmente se colocou na peça. Foi descoberto que a janela com um vaso de flores esconde um espelho onde o reflexo de Seurat pintando era visível. Mas, ao que parece, Seurat mostrou a peça ao seu amigo, que lhe disse que aquilo parecia estranho, então Seurat o cobriu. 14. O casal Arnolfini contém uma pequena versão de seu criador, Jan van Eyck. Só é visível quando a imagem é ampliada.
O casal Arnolfini é uma das pinturas mais discutidas de todos os tempos. Há opiniões sobre tudo, desde as sandálias, até o cachorro e a posição das mãos da mulher. Mas um pequeno detalhe que facilmente passa desapercebido é o pequeno, potencial, autorretrato no espelho. No reflexo, duas pessoas são claramente visíveis. Muitos pensam que um deles é Van Eyck, devido à assinatura do artista. É mais ou menos traduzido como Jan Van Eyck esteve aqui. Portanto, quando analisado de forma literal, o homem no espelho definitivamente pode ser Van Eyck. Incrível, não? Compartilhe com quem são amantes de arte e mensagem subliminar.